Hoje eu perguntei o Andinho quanto tempo a gente tinha. Ele falou que agora tem um tempo mais prolongado. Mas se eu estiver falando muito, viu? Vocês podem levantar a plaquinha aí, amém? Glória a Deus, aleluias. Eu quero falar um pouquinho com você sobre a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja na Ásia, ali uma igreja rica, uma igreja bem abastada, um centro comercial. Laodiceia era uma igreja, uma cidade onde se fabricava colírios, onde ali havia um centro oftalmológico para a época, pensa, onde se produzia colírio. Laodiceia também, ela era um centro comercial onde se fabricava tecidos finos para aquela época. Laodiceia, ela se reergueu após um terremoto sem precisar da ajuda de Roma, porque era um povo realmente bem abastado, um povo rico. Mas toda esta riqueza não foi o suficiente para que o coração de Deus se alegrasse com aquele povo. Todos os bens materiais, toda a independência financeira da igreja de Laodiceia não foi suficiente para que agradasse o coração de Deus. E é interessante, né, queridos, que a gente entende assim, então, olha, não é o dinheiro que eu tenho na carteira, não é a minha posição social, não é quem eu represento na cidade, não é qual a família da qual eu pertenço, mas sim a intimidade que eu tenho com Deus. É isso que importa, a intimidade que eu tenho com Deus. E Deus, então, ele chega ao ponto de falar para essa igreja Laodiceia: olha, vocês, eu os vejo como uma igreja morna, como um povo morno. Eu acho engraçado, eu, Nelly, particularmente, eu prefiro um café quente. Alguém aí também? Café quente, mas tem que ser muito quente. É por isso que eu coloco na xícara pouquinho por pouquinho, porque o meu café tem que ser quente. Mas, em compensação, eu amo o arroz doce e a canjica, mas tem que ser gelada. O café quente e a canjica gelada. Meio termo não dá. E quando a gente fala em vomitar, quando o Senhor fala que quer vomitar, é porque algo não está bem, não é verdade? Está indigesto, é algo que está dentro, que precisa, então, sair. E o Senhor começa falando assim: olha, eu conheço as suas obras. Deus falando com aquele povo ali: olha, eu conheço as suas obras. Ou seja, eu conheço o que vocês fazem. Eu conheço como vocês agem quando alguém está perto, quando alguém não está. Não é diferente hoje conosco. O Senhor conhece as minhas obras, o Senhor conhece as suas obras. Aquilo que você está pensando agora, nesse exato momento, o Senhor conhece. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe como eu e você somos quando estamos na igreja, quando estamos fora da igreja, o que nós pensamos. Palavra alguma já chegou à nossa boca e o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Nada que eu ou você façamos pode surpreender a Deus. Você crê nisso? Sabe por quê? Porque Deus me conhece. Às vezes a gente fala alguma coisa: nossa, e agora Deus, né? Nada, Ele nos conhece. E Ele continua querendo ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Então Deus continua falando assim para aquele povo: olha, eu preferia que você fosse frio do que morno. E aí você me pergunta assim: Nelly, mas que interessante Deus falar que prefere uma pessoa fria a uma pessoa morna. Sim. Por quê? Porque a pessoa, quando ela está fria, é aquela pessoa que já, Senhor, neste momento eu quero dar um tempo do Senhor. Concordam? Neste momento eu quero dar um tempo do Senhor. Eu já me posicionei, eu quero passear, eu quero estar lá fora, eu quero estar no mundo, eu quero estar vendo outras coisas. Eu sei que o Senhor me salvou, eu conheço o poder do Senhor, mas neste momento, Senhor, eu tomei a decisão de me afastar do Senhor. Então essa é uma pessoa fria, que eu e você conhecemos pessoas assim, não é verdade? Mas então por que o Senhor fala que prefere que essa pessoa esteja fria? Sabe por quê? Porque há chance de um arrependimento. Amém? A chance de um arrependimento. Tem uma música que fala: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não consegue ficar.
Ainda que esteja lá fora, ainda que esqueça, não é que esquece, ainda que deixe de fazer tudo aquilo que fazia antes, quando estava caminhando com Deus, ainda que tudo isso aconteça, mas se ela está fria, ainda há uma oportunidade de um arrependimento e de que ela possa voltar para o Senhor. Mas e o morno? Ai, gente, o morno é o mais complicado, não é? O morno é aquele que vive na sua zona de conforto. O morno está tudo bom para o morno. O morno, se fala assim, olha, vai ter um avivamento na igreja, vamos lá? Ah, será? Olha, está tendo oportunidade, vai começar a escola das crianças, vamos lá ajudar, você pode dar o nome? Ah, mas, vocês acham que vai dar certo isso? O morno é aquele mais ou menos, o morno é aquele meia boca. O morno no emprego, para ele, tanto faz. Se mudou de chefia, se tem algo novo, o morno não faz diferença nenhuma. Está dando para entender aí, queridos? Amém? O morno é aquele que no casamento, ele não investe em nada. Está tudo bom do jeito que está. Ó, vamos fazer alguma coisa para mudar? Não. Para quê? A gente já está aqui até hoje e vamos continuar do jeito que está. O morno é aquele que está na sua zona de conforto e está tudo bem. Está tudo tranquilo, não há necessidade de crescimento. Tem uma historinha do sapo, não sei se os irmãos conhecem, que alguém pegou um sapo, colocou numa panela, numa água, temperatura ambiente, e colocou um fogo debaixo dessa panela e foi aquecendo devagarzinho. Vocês já ouviram isso? Foi aquecendo devagarzinho e o sapo foi ficando ali. A água estava tranquila, a água era ambiente, o sapo estava tranquilo, a água foi mornando, estava ótimo para o sapo, e a água esquentou e o sapo morreu, sabe o quê? Cozido. Porque estava tão bom para ele, estava tão tranquilo, estava tão bom aquela água, que ele preferiu morrer a pular dali. Então o morno é assim, tanto faz, tanto faz. Olha, vai ter aí um encontro lá de casais, vamos lá renovar o casamento. Ah, pra quê? Tá bom desse jeito, não tá? A gente já viveu até agora desse jeito. Ah, não, eu tenho que mudar. O morno entende que ele não precisa mudar em nada. O morno entende que para ele está tudo certo, está tudo bem daquele jeito, tanto faz. Ah, como é que está na política? Ó, não envolvo não, mas tá bom, né? Olha como é que está lá na família. Ah, não, eu prefiro assim, não tomar posição nenhuma. Minha família eu prefiro ficar do jeito que está. Não sai da zona de conforto. Não entende que precisa evoluir. O morno nunca acha que precisa de ajuda. Vocês conhecem alguém assim? Precisa falar, né? E às vezes até a gente se coloca nessa posição aí de morno, né? Nessa pandemia, então, nós vamos ficar em casa, que está melhor, né? Nessa pandemia, então, não vamos vamos mexer com nada, não, tá bom do jeito que está, né? E eu quero caminhar com você aqui na palavra de Deus, falando de alguns irmãos que tiveram experiências maravilhosas com o Senhor Jesus. De Gênesis a Apocalipse. Os irmãos não vão precisar abrir, tá? Se depois quiserem, eu passo para vocês. Nós podemos aqui confirmar que o interesse do Senhor Jesus é ter intimidade. É ter intimidade comigo e com você. E muitas das vezes o morno, ele fala assim, ah, não, Deus usa só o fulano. A mim, Deus não me usa. Eu acho que Deus não gosta de mim, eu acho que Deus não fala comigo. Porque eu não dou conta de cantar como os irmãos, eu não sei ministrar. Quando eu oro, eu uso umas frases bem curtinhas. Até parece que isso é condição, né? Para que Deus abençoe mais ou menos. Eu estava assistindo uma pregação do pastor Mateus, onde ele falando de comunhão, falou sobre o corpo. Todos os membros do nosso corpo são importantes. Todos os membros do nosso corpo são importantes.
E para que o corpo funcione bem, todos precisam estar em harmonia. A sobrancelha é importante. A unha do dedinho é importante. Já imaginou se no corpo aqui, se na igreja, todo mundo só ministrasse? Todo mundo só cantasse? Já pensou se no corpo fosse só olho? Já pensou um corpo só de boca? Todos nós somos importantes. Todos nós somos importantes. Todos nós temos valor. E o que Deus quer, e eu não vou parar de falar aqui nesta noite, é que Ele se interessa em ter intimidade comigo e com você. Então, quando nós estamos mornos, assim, bem nessa mornidão, nós temos a impressão de que Deus não tem intimidade conosco, de que Deus não fala conosco. Então, eu quero falar a experiência de alguns irmãos. Vamos falar de Noé? Lembra do nosso irmão Noé? Numa época em que não havia chuva, Deus chama Noé e fala assim: olha, você vai construir uma arca, porque eu vou abrir as comportas do céu, vai haver um dilúvio aqui, e vai entrar você e sua família dentro da arca. Uma loucura, não é verdade? Numa época em que a palavra diz que não caía chuva do céu, subia o quê? Um vapor da terra. Como que Deus ia inundar ao ponto de destruir tudo, só Noé ali na arca? Mas Noé tinha experiência com Deus. Noé ouvia Deus. Noé sabia quem Deus era. E eu te faço uma pergunta aqui. Aconteceu ou não aconteceu o que Deus falou com Noé? Veio o dilúvio? Destruiu? Noé foi destruído? Sabe por quê? Porque ele decidiu não ser morno. Ele podia falar com o Senhor: espera aí, Senhor, tudo bem, mas de onde que o Senhor vai mandar essa água toda? Mas ele decidiu não ser morno. E o que falar do nosso irmão Adão com a nossa irmã Eva? Que ultimamente a nossa irmã Eva não tem saído da nossa boca, né, irmãs? Essa nossa irmã Eva, não é? Pensa, a palavra fala que Deus, na virada do dia, chegava ali no Éden, chamava por eles para saber como é que eles tinham passado o dia. Pensa, ô Eva, ô Adão, e aí? Como é que foi o dia aí? O que aconteceu? Conta aí. Pensa, você falar com Deus assim, ouvir a voz de Deus. E o que eles fizeram? Pecaram. Deus desanimou deles? Não. Deus não desanimou deles. Por quê? Porque o interesse de Deus é ter relacionamento comigo e com você. Assim como foi com Adão e com Eva. Deus tinha um plano de salvação para eles. Deus tem um plano de salvação para mim e para você. Tem um irmão que não sei se vocês já ouviram falar de Enoque. Está lá em Gênesis. Vocês acreditam que Deus amava tanto Enoque, que Enoque não morreu? Deus levou ele? Pensa, para ficar com ele? Gente, eu fico imaginando que amor é esse. O que esse Enoque tanto fez para que Deus o quisesse assim com ele? Olha, não viu a morte, foi transladado. Enoque. Que tamanha intimidade, hein? E Abraão? Todo mundo conhece aqui Abraão, né? Pai da fé. Um dia Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, na época era Abrão, aqui ó, você vai sair daí onde você está, acomodado, bem financeiramente. Abraão, e você vai para uma terra onde eu vou te mandar. Pensa, Abraão nem sabia para onde Deus queria levá-lo. Abraão obedeceu ou não? Abraão obedeceu. Sabe por quê? Porque Abraão tinha intimidade com Deus. E quando a gente tem intimidade é muito gostoso, não é? Quando a gente tem intimidade é muito bom. Quando a gente tem relacionamento é muito bom. Relacionamento com Deus. Me fez lembrar que uma vez eu estava numa situação muito complicada, irmãos, com algumas pessoas, com muito prejuízo espiritual para a minha vida, eu sendo muito afrontada. E eu comecei a orar. E naquele momento, sabe, Deus falou assim comigo: Nelly, olha aqui, vamos conversar só nós dois. Paulinho pregou isso, né,
na vertical, né? Nelly, olha o que Deus falou comigo. Está vendo todo esse povo fazendo isso? Preocupa não. Só olha e vamos nós dois conversarmos aqui. Intimidade com o Pai. A todo momento você pode exercer isso. Intimidade com Deus. Você já teve essa experiência no momento de adversidade? Você entender que Deus está com você? Deus está com você. Pode tudo estar pegando fogo. Deus está dentro de você. Deus está com você. E você pode, né, como Paulinho ministrou aqui, vertical falar com o Pai. E Abraão fez isso. Abraão pegou tudo e foi para onde Deus mandou. Como se não bastasse, Deus falou assim com ele: Abraão, você está vendo essas estrelas no céu? Você está vendo essas areias na praia? Eu vou fazer da sua descendência uma grande nação. Gente, Abraão velho de dias, com Sara ainda estéril. Abraão duvidou? Sim ou não? Tudo improvável, não era aquilo que Deus estava falando com ele? Sai da sua cidade, sai da sua terra, larga seus parentes, vai para o lugar que eu vou te mandar. E eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Mais do que as estrelas do céu e as areias do mar. Eu estou vendo algumas estrelas aqui, amém? Nós somos essa descendência de Abraão. Estou vendo um pouco das estrelas aqui. E você aí na live está aí nos acompanhando. E o Senhor cumpriu. Como se não bastasse, o Senhor ainda vira para Abraão mais uma vez. Fala assim: Abraão, agora você vai pegar o seu filho, esse filho que você ama, e você vai dar ele para mim, tá? Você vai fazer um sacrifício e vai entregar ele para mim. Pensa na dor no coração de um pai. Filho amado, filho da promessa. Pensa: pai, mas Deus, o Senhor não falou que eu ia ser pai de uma grande nação? E aí o Senhor ainda quer pegar o meu? E o Senhor quer que eu devolva para o Senhor? Mas ele tinha intimidade com Deus. Irmãos, quando a gente tem intimidade é diferente. Deus fala, a gente faça. Por quê? Porque Ele faz. Ele não é homem para mentir. Ele não mente. Ele cumpre as promessas. Deus cumpre as promessas na minha e na sua vida. E aí Abraão pega lá o seu filho e vai. E a intimidade de Abraão era tanto com o pai. Mas a intimidade de Abraão era tanto com o pai, que num determinado momento ele falou assim com aquelas pessoas que estavam acompanhando ele. Com algumas pessoas, alguns funcionários dele. Abraão fala assim: olha, agora vocês vão ficar aqui, que eu, Isaac, nós vamos, e depois nós voltaremos, no plural. Sabe por quê? A intimidade era tanta com Deus, que ele sabia que se Deus fez promessa, Deus ia cumprir. Ainda que ele entregasse Isaac para ser sacrificado, Deus era poderoso para fazer sei lá o que. Mas se Deus falou, Abraão foi. E Deus proveu o cordeiro para ele ali. Amém? Deus proveu o cordeiro. E realmente eles voltaram. Assim como Abraão havia falado: nós vamos e nós voltaremos. Irmãos, são muitas as experiências de irmãos aqui que tiveram intimidade com o Senhor. Irmãos que não foram mornos. Lázaro, lembram de Lázaro? Todo mundo conhece aqui a história de Lázaro, não conhece? O Senhor o ressuscitou depois que ele já tinha dias que ele já estava morto ali. A palavra fala que agora que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Alguém consegue imaginar Jesus chorando? Jesus chorou quando Lázaro morreu. O que dizer de Paulo? O que falar do nosso irmão Pedro? Pedro impulsivo. Pedro era tão impulsivo. Pedro era tão... O que vinha na boca ele falava. A intimidade era tão grande com Deus, com Jesus. Agora ele já estava ali, nós estamos no Novo Testamento. Que quando eles passavam por alguma aldeia e eles não eram bem recebidos, depois que eles saíam, sabe o que Pedro falava? Jesus, manda fogo, né? Vamos queimar esse povo aí, né? Pensa. Falava o que vinha na boca, Pedro falava.
Pedro corta a orelha lá, né? Quando Jesus foi entregue ali. Teve uma vez que Jesus falou assim com Pedro: Pedro, eu vou lavar seus pés. Conhecem essa passagem, queridos? Pedro, eu vou lavar seus pés. Pedro falou: que isso, Jesus? De maneira alguma. Quem sou eu para que o Senhor lave meus pés? Nunca que eu vou permitir isso. Aí Jesus fala com ele: Pedro, olha aqui, se você não permitir, você não vai ter parte comigo não. O que fala? Não só meus pés, lava tudo. Lava tudo, Senhor. Quem aqui quer ter intimidade com Deus? Quem quer ser amigo íntimo de Deus? É o que nós precisamos. Alguém já ouviu falar do apóstolo João? Já? A Bíblia fala que João era o amado de Jesus. João, ele reencostava a cabeça no peito de Jesus. João ouvia as batidas do coração de Jesus. Isso é intimidade com Deus. Isso é intimidade com Deus. Vários outros irmãos e irmãs aqui. Nós passaríamos a noite inteira falando sobre eles. E aí você pode me perguntar: Nelly, mas era fácil para eles, né? Pensa aí. Ver Jesus todo dia. Era fácil para eles. Ou você pode me perguntar assim: Nelly, nós somos diferentes deles. Alguém aqui acha que é diferente? Eu não sou diferente. Não sou diferente. Os tempos mudaram. As situações são diferentes hoje. Mas o mesmo Deus que operava no passado opera hoje. O mesmo Deus que fazia no passado é o mesmo Deus que faz hoje. Em nada eu e você somos diferentes de todos esses irmãos e irmãs que tiveram essas experiências com o Senhor. Aí você pode me perguntar assim: Nelly, então, como é que eu faço para ter um relacionamento e comunhão com Deus? Existe algum segredo? Existe segredo para ter comunhão e relacionamento com Deus? E eu vou falar para você: sim, existe. Existe? Sim, existe. E eu vou revelar para você nesta noite. Você quer saber qual que é o segredo para ter uma intimidade, para ter comunhão com Deus? Você quer saber? Você aí que está nos acompanhando pela live? Ou você sabe qual que é o segredo para se ter uma comunhão, para caminhar com Deus, para ser íntimo de Deus? Gente, e comunhão é algo assim, relacionamento é muito bom. Eu conheço um casal, eu convivo com um casal, que eles têm um relacionamento assim muito legal, muito bacana. Algumas vezes, quando eles estão em casa e o marido chega, a esposa às vezes continua onde ela está, conversando, fazendo o que ela está fazendo ali. Ele entra, faz alguma coisa e sai. Outras vezes eu já pude estar ali, ele entra sem falar nada, ela sai e vai onde ele está. E aí ela volta. E eu pergunto assim, várias vezes eu perguntei: mas às vezes a pessoa chega, entra, sai, você não faz nada, agora entrou da mesma maneira e você foi para ver o que ele queria. E ela falou: olha, Nelly, pelo olhar, eu sei que ele quer falar alguma coisa comigo. Intimidade, relacionamento. O Senhor conhece a mim, conhece a você. O Senhor sabe que eu e que você precisamos. Então, Nelly, qual que é o segredo então? O segredo, queridos, é um coração quebrantado e contrito. Repete comigo: o segredo é um coração quebrantado e contrito. O segredo, meus irmãos, é um coração que reconhece o quanto ele depende de Deus. O segredo de um relacionamento com Deus é um coração que sabe que errou, que sabe pedir perdão, que reconhece que precisa de Deus. Este é o segredo. E eu vou mostrar a você aqui também exemplos de irmãos que fizeram assim no passado. Todo mundo aqui lembra de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi, não é verdade? Do rei Davi. A Bíblia fala que Davi é homem conforme o coração de Deus.
Pensa, Deus falar isso, Davi é um homem conforme o meu coração. Aí você pode falar, mas também ele era rei, né, Nelly? Davi era rei, foi ungido rei. Davi era um homem importante, Davi tinha posses. Mas nada disso foi requisito para que ele fosse considerado homem conforme o coração de Deus. Sabe qual foi o requisito? Um coração quebrantado, um coração que reconhecia que errava. Certa vez Davi, ele estava no palácio dele, no alpendre do palácio dele, e ele olha para fora, ele vê uma mulher belíssima. E naquele momento Davi desejou aquela mulher para ele. Mesmo tendo ali o palácio, quantas mulheres ele quisesse, mas Davi se apaixonou pela beleza dessa mulher, que se chamava Betseba. Só que ela já era casada com Urias. E Urias era um dos soldados que estava lá na guerra, pelejando algumas das guerras de Davi. E Urias estava lá no campo de batalha, lutando, defendendo ali, honrando o rei Davi. E Davi manda buscar a Betseba. Ela vai ali para o palácio, ele se deita com ela e ela engravida dele. Só que aí Davi, homem conforme o coração de Deus, Davi manda chamar Urias para que ele ficasse com ela e não descobrisse que o filho que ela gerava era dele. E Urias, como um bom soldado, ele chega para Davi e Davi fala, olha, vai ficar uns dias, vai descansar, você merece. Fica em casa, vai lá, fica com a sua esposa, toma um vinho, descansa um pouquinho. Só que Urias não foi. Urias ficou lá na porta do palácio. E quando Davi soube, mandou chamá-lo e ele falou assim, rei Davi, como que eu posso ir para minha casa, ficar bem, descansar, estar com a minha esposa, se o exército do Senhor está guerreando lá, não tem onde, né, passando dificuldade, guerreando, dormindo no relento. Não quero. Não quero. Mesmo que Davi tenha embriagado Urias não foi, não se deitou com a esposa. Aí o que Davi fez? Naquela peleja lá, você vai colocar Urias na frente, sozinho na frente. Ele vai chegar primeiro, porque ele sabia que quem estivesse na frente morreria. E foi assim que aconteceu. Colocaram Urias ali na frente, Urias chegou primeiro e Urias morreu. Davi então busca, né, Betseba para morar com ele no palácio. Depois vocês continuam lendo. Mas Davi não era um homem conforme o coração de Deus? Um homem adúltero? Um assassino? E Deus fala na Bíblia, está escrito que ele era homem conforme o coração dele. Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque Davi se chegava diante de Deus e falava assim, Deus, me perdoa. Sonda, Senhor, o meu coração e olha esses caminhos maus. Sonda, Senhor, o meu coração e olha o que eu fiz. Eu estou tremendamente arrependido do que eu fiz. Foi errado, eu reconheço, eu errei. Me perdoa. Coração quebrantado e contrito. Coração arrependido. Ele não era um super rei. Ele era um homem assim como eu e você, sujeito a erros. Mas o que fazia a diferença era o coração que se arrependia. Davi não era morno. Porque o morno é aquele que não se arrepende daquilo que precisa mudar. Está tudo certo, está tudo bom no meu casamento, está tudo bom na igreja, está tudo bom se não tiver culto, está tudo bom na empresa, está tudo bom no relacionamento, está tudo bom na família. Não preciso mudar, não tenho que me arrepender de nada, está tudo certo. Então, Davi, homem conforme o coração de Deus. Algumas vezes na minha vida, eu quis fazer oração igual Davi, sabe, querido? Só que eu orava assim, sonda, Senhor, o meu coração e vê os caminhos maus. Mas eu não falava os meus caminhos maus. E aí eu já levantava para o abraço, né? Tudo ok, né?
Mas não. Sonda, Senhor, o meu coração. E vê, Senhor, pisei na bola. Senhor, falei o que eu não precisava. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu deixei de fazer isso. Sonda, Senhor, meu coração. Estou arrependida, Senhor. Eu errei mesmo. Está errado, mas eu não quero permanecer desse jeito, não. Deus, eu quero pedir ajuda. Deus, eu não quero ser morna. Deus, isso está me incomodando. Deus, eu não quero que o Senhor me vomita. Eu não quero que o Senhor me vomita. Eu quero fazer diferente. Eu costumo dizer assim com pessoas que já me conhecem há algum tempo, que eu falo que Deus nunca perde controle. Eu sou descontrolada. Às vezes eu descontrolo, mas Deus está sempre no controle. Aí eu falo, sonda, Senhor, meu coração, descontrolei de novo. Pisei na bola de novo, fiz errado de novo. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Tem um outro também, filho pródigo, que todo mundo conhece a história do filho pródigo, não é verdade? Mas sabe o que mais me chama a atenção? Não é a situação do filho pródigo. É a mornidão do irmão do filho pródigo. Na história do filho pródigo, só relembrando aqui bem rapidão, o filho chega perto do pai e fala, pai, aqui ó, o Senhor me dá aquilo que me compete aí na herança aí da família, que eu quero ficar frio, como se falasse assim, né? Eu agora quero estar frio. O Senhor me dá aquilo que me compete, então, e eu vou fazer o que eu quiser na minha vida. E foi isso que ele fez. E ele foi, e ele gastou dinheiro, e ele comeu, e ele bebeu, e ele comprou as coisas, ele fez tudo o que queria fazer. Até que um dia o dinheiro o quê, queridos? A herança fez o quê? Acabou, gastou tudo. Ele teve que trabalhar. E nesse trabalho dele, ele falou, peraí, eu estou aqui trabalhando desse jeito, na casa do meu pai, nem os empregados são tratados assim. Eu estou comendo até as bolotas aqui dos porcos. E peraí, não, o que eu vou fazer? Eu vou voltar. E o que o filho pródigo ele fez então? O coração se arrependeu e falou, eu vou voltar, vou pedir perdão para o meu pai. Eu vou falar para o meu pai que eu pisei na bola, que eu errei, e eu vou pedir que ele me perdoe. Eu não estou feliz com a vida que eu estou levando. Eu quero voltar para a casa do pai. Lembra que quando Deus fala, é melhor que você seja frio do que morno. O frio é aquele que não quer nenhuma postura com Deus. Mas quando ele se arrepende, ele volta, ele chora, ele clama e ele pede perdão. Enquanto a partida ficou o irmão dele lá, né? Peraí, mas poxa, pai, estou aqui com o senhor não me dá nada, nem para eu fazer um churrasquinho com meus amigos? O outro estava lá com o pai, mas não apropriava de nada. Por quê? Estava na zona de conforto. Ah, não tá bom, né? Estou aqui, tá bom, né? Eu pergunto para você nesta noite. Você quer ser frio? Você quer ser morno? Ou você quer ser quente? O que você quer para você aqui nesta noite? Você que está aí nos acompanhando, que ficou até agora. Muito obrigada. E você que ficou aí até agora. O que você quer ser? O segredo, eu já falei, para que Deus não me vomite, não vomite você. Um coração quebrantado. Um coração contrito. Um coração que reconhece que errou. E quando o filho pródigo voltou, o pai o rejeitou? Sim ou não? O pai o rejeitou? Sim ou não? O pai estava esperando por ele. Eu quero convidar agora os meninos para estar ministrando uma música enquanto a gente termina aqui. O pai estava esperando por ele. O irmão que estava morno, estava ali reclamando, né? Pai, mas aqui não tem nada, não faço nada. Porque já estava acomodado ali, do jeito que estava para ele, estava tudo bom. Mas aquele que foi para o mundo, que ficou frio, quando ele arrependeu, ele voltou. E o pai o esperou de braços abertos. E você, como está o seu coração nesta noite? O Senhor te conhece. O Senhor sabe como você chegou aqui. O Senhor sabe como você está aí do outro lado nos assistindo. O Senhor sabe de todas as coisas. E sabe o que Ele quer para mim, para você? Ter uma intimidade. Assim como Ele teve com os nossos irmãos aqui do passado. Ter um relacionamento com você. Esse é o maior interesse do Senhor, ter relacionamento. E às vezes nós colocamos tantos obstáculos, né?
Ah, não, eu não sou capaz. Ah, não, mas comigo não. Ah, não, Deus usa o irmão tal, mas não me usa. Ah, não, Deus, olha, aquele irmão fala bem, aquele irmão ora bem, Gente, relacionamento, não importa. Deus só está interessado no seu coração. Lá em Mateus 25, 34, o senhor ama, né, pastor Mateus, né? 25, 34. Fala assim, e eu quero ouvir isso. Vinde, benditos de meu Pai, recebeis por herança tudo aquilo que já está preparado. Mas para que eu e você possamos ouvir isso do Senhor, nós precisamos nesta noite ter uma posição de nos levantarmos, de nos arrependermos, de termos um coração quebrantado e falar, Senhor, pastor, vem por favor. Senhor, olha, eu não quero mais ser morno. Sabe por quê? Porque eu não quero que o Senhor me vomite. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração. Olha como eu estou, Senhor, mas eu não quero continuar assim. Eu não quero ser de qualquer maneira. Eu quero ser quente na presença do Senhor. Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Senhor, eu reconheço que sem o Senhor eu nada sou. E eu quero andar juntinho com o Senhor. Eu quero andar juntinho com o Senhor. Esta é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para eu compartilhar com você nessa noite. Eu gostaria que você ouvisse esse hino. Enquanto você ouve este hino, é como se o Pai estivesse falando com você. Olha, eu amo você. Olha, eu ainda espero por você. Olha, eu anseio ter intimidade com você. Que o Senhor possa abençoar você nessa noite. Em nome